Queridos, excelente dia para todos. Nós vamos passar para um momento de ministração da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Corrige aí para mim, tá, Rodrigo? Mandei para você 2, mas é 3. A partir do versículo 12, e nós vamos falar um pouquinho sobre andar de acordo com o que temos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12 até o 16, diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e pedimos, ó Deus, ao Teu Santo Espírito que fale de maneira poderosa aos nossos corações, ó Deus, fazendo com que as nossas mentes sejam cada vez mais alvos da Tua graça, ó Deus, do Teu perdão, da Tua misericórdia, e que saiamos edificados por meio do Teu Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, te agradecemos, amém. Queridos irmãos, é muito fácil a gente viver de acordo com algumas coisas que nós experimentamos, coisas boas. É muito fácil a gente ter tranquilidade de observar algumas situações que acontecem em nosso cotidiano e ter a tranquilidade de galgar a nossa vida com aquilo que é bom aparentemente aos nossos olhos. Por exemplo, uma promoção no serviço, aquela aposentadoria que talvez estava agarrada e finalmente saiu, uma porta de emprego agora muito mais promissora. Isso enche o nosso coração de alegria. Mas a vida, ela não é feita somente de coisas boas, a vida é feita também de sacrifícios. E quando a gente fala a respeito de viver uma vida de acordo com aquilo que nós temos, nós estamos falando sim de contentamento, mas estamos falando também a respeito da salvação. E aí você pode falar assim: pastor, você está linkando salvação com coisa ruim? Não, eu estou falando que o reino de Deus, ele avança com muita dificuldade. Ser crente não é sinônimo de tranquilidade. Ser crente é desafiar o nosso próprio ego. É desafiar muitas vezes o sistema desse mundo, que aponta para uma direção, que nos mostra uma direção e acaba nos empurrando para que essa direção seja vivida por nós. E às vezes a gente tem que fazer um esforço enorme para que essa direção não seja tomada por nós, por esse caminho não ser tomado por nós. Eu estou introduzindo assim, esse pequeno devocional nosso, porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta a irmãos que ele amava demais. Os irmãos que estavam na cidade de Filipe. E por quê? Porque Paulo ali, naquele momento de experiência, quando ele esteve com os irmãos, registrado em Atos, ele teve experiências maravilhosas. Ele teve a conversão de uma mulher distinta na sociedade, ele teve a cura de uma possessa de espíritos que adivinhavam as coisas, e ele foi jogado ao cárcere juntamente com seu companheiro Silas, e ali presenciou o milagre do Senhor, as cadeias se abriram, ninguém fugiu, e ali o carcereiro, não somente ele, mas toda a sua família se converteram ao Senhor. E ali fundou uma igreja muito promissora, uma igreja muito generosa com toda a questão da expansão do reino de Deus. E aí Paulo agora escreve a esses irmãos, porque Paulo tem em mente que esses irmãos precisam ser
animados. Animados. Porque muito provavelmente, pelos escritos que nós vemos, principalmente no capítulo 1, principalmente no capítulo 2, é que Paulo, de fato, está ali olhando para aqueles irmãos, e aqueles irmãos estão, de certa forma, ficando entristecidos com algumas situações, talvez divisão no meio deles, talvez alguma situação de discórdia. A gente vai ver isso lá no capítulo 4, mas Paulo escreve trazendo uma injeção de ânimo para aqueles irmãos. E ele chega a falar até de mandar alguns irmãos, como Timóteo e Epafrodito, para poder animar aqueles irmãos, principalmente Epafrodito, porque ele havia sido curado de uma doença terrível, uma doença que era mortal. Então, Paulo, em sua sapiência, ele fala: olha, eu quero não só ver vocês alegres, mas eu também quero estar alegre. Eu quero também ser animado com boas notícias de vocês. Eu quero ver o progresso da fé de vocês. E por isso eu estou mandando um milagre ambulante. Eu estou mandando Epafrodito para poder contar testemunho, mas também para ele vir e contar a respeito de vocês, porque eu tenho muita saudade de vocês. E aí o apóstolo Paulo, ele chega nessa questão de compreender um pouco mais a salvação, mas sabendo que essa salvação, ela custa a gente algumas coisas, como por exemplo, santidade. Então vamos analisar aqui como nós devemos andar de acordo com aquilo que nós temos. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que nós temos. Ontem, um pouquinho de manhã, eu falei a respeito do que nós somos, a nossa condição. Mas agora eu quero falar o que nós temos. Eu quero falar que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, que é derramado sobre todos aqueles que confessam o nome do Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Aqueles que foram alcançados pela graça. E se somos alcançados pela graça, nós temos acesso à glória eterna de Deus. Ou seja, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então nós já identificamos o que nós temos. Apesar de todas as tribulações que nós passamos, nós não temos tribulações. Nós não possuímos tribulações. Nós passamos por tribulações. É diferente. Às vezes a gente fica nessa métrica, né? Eu tenho tribulação. Não, a gente passa por tribulação. A gente é provado nas tribulações. Mas o que nós temos? Nós temos um tesouro incorruptível, a salvação. O que nós temos? O Espírito, que é o penhor da nossa salvação. E aí Paulo, entendendo tudo isso, ele vai falar assim: irmãos, eu não preciso ser perfeito, aliás, eu não julgo ter, de fato, alcançado essa perfeição. Mas ele aponta para nós algumas coisas que ele faz. A primeira delas, de maneira muito breve, queridos irmãos, é deixar para trás aquilo que deve ficar para trás. Deixar para trás aquilo que nós já experimentamos, já passamos, e foi, de certa forma, alguma situação traumática. Irmãos, só para contar um pouquinho de uma experiência pessoal, eu estava saindo do meu trabalho, eu trabalhava no período da noite, então saía muito tarde, já de madrugada, e aí muito cansado um dia, eu saí do estabelecimento, peguei o meu carro, e liguei o carro e saí. Só que eram 2 horas da manhã, mais ou menos. E eu percebi que o carro não estava legal. O carro estava muito lento, estava difícil de passar a marcha, não estava andando. E fui apreensivo, porque recentemente eu havia tirado a carteira de habilitação, então não tinha nada de experiência. E estava com medo do carro estragar às 2 da manhã e eu não saberia a quem recorrer. Foi um custo até chegar em casa, embora fosse bem próximo da minha casa. Quando eu cheguei em casa, ou cheguei na rua da minha casa, parei o carro, quando eu abri a janela eu senti um cheiro de borracha queimada. Eu havia esquecido de tirar o freio de mão.
Andei o percurso todo com o carro fazendo uma força danada, com o freio de mão puxado. Por que eu estou contando essa experiência até um pouco constrangedora para mim? Porque às vezes a gente está andando na vida, a gente está andando no nosso caminho, carregando coisas que dificultam a nossa caminhada, com o nosso freio de mão puxado. Experiências que a gente já passou, que a gente já venceu, mas aquilo fica martelando em nossa cabeça, a gente fica pensando naquela situação, e essas coisas vão impedindo o progresso da nossa fé o tempo todo. E por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele declara nos capítulos anteriores que ele era um homem terrível. Ele era fariseu, ele era um perseguidor da igreja, ele se arrogava como alguém que era de fato uma pessoa ali distinta na sociedade judaica. Mas aqui quando ele fala, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição, olha, eu não julgo ter alcançado aquilo que é o de melhor para o ser humano, porque eu não tenho essa condição, embora eu tenha achado lá atrás que a lei era a minha proteção, que a lei era a minha obrigação enquanto ser humano, e que a lei era a minha redenção. Eu não alcancei a perfeição dessa forma. Então eu preciso abandonar a minha experiência antiga, eu preciso abandonar a minha situação antiga e preciso avançar para as coisas que estão diante de mim. Repare, queridos irmãos, o que eu estou querendo dizer a você, o que eu estou querendo dizer ao teu coração. Eu sei que você, assim como eu, já passamos por muitas situações traumáticas. Verdade ou mentira? Perseguições no trabalho, em casa, dissensão, irmão para um lado, irmão para o outro, a gente briga, a gente tem dificuldade na vida financeira, só que a gente não tem a sensibilidade de falar assim, ei, isso tudo passou. E as pessoas que têm essa tendência em observar com muito carinho, ou com muito apreço, ou com um certo saudosismo, as coisas de trás, as coisas passadas, se essas coisas forem coisas que são marcantes negativamente, essas pessoas correm o risco de cair em depressão. Essas pessoas correm o risco de cair numa cama e não conseguir se levantarem mais. Talvez essa seja a sua condição. Por quê? Porque a gente fica ligado, conectado demais com aquelas coisas que nós já experimentamos e já passaram. Ah, pastor, mas agora vem todas as consequências. Sim, vem todas as consequências, mas não significa que você não vai passar por essas consequências. Às vezes eu não sei se vocês fazem isso, mas eu me olho no espelho, eu falo assim, nossa, o tempo passou, né? Está aparecendo as rugas, o cabelo está caindo. Eu não posso me apegar a essas coisas. Eu tenho que lembrar que tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei na vida, passou. E Deus foi gracioso com a minha vida o tempo todo, a ponto de me dar 35 anos, no meu caso, 35 anos de uma vida que absolutamente é uma vida que mostra a bonança do Senhor, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que ele precisa se esquecer das coisas que para trás ficam. Coisas que impedem a gente de caminhar uma vida junto com Cristo. Uma coisa que impede, ou coisas que impedem da gente caminhar uma vida com a vida mais santa. Coisas que são fardos pesadíssimos que nos impedem a prosseguir para aquilo que é realmente importante. Uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas repare que ele não para por aí. Não adianta só esquecer, não adianta só abrir mão daquilo que está para trás. Agora precisa também de uma atitude
extremamente importante, que é avançar para as coisas que estão diante de você. As coisas que estão diante de nós. Pastor, mas eu olho diante de mim e parece que não tem coisa boa. Vem 2023 e vai ser uma bagunça. O meu filho, ele vai entrar na faculdade. A minha filha, ela vai entrar no ensino médio, ela vai ter que trocar de escola. A gente vai viver uma situação completamente diferente. Eu não consigo ver as coisas boas, é porque talvez você enxergue coisas boas totalmente diferente do que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta coisas boas, não segundo os nossos olhos, mas segundo aquilo que Deus já prometeu a cada um de nós. A Bíblia nos apresenta o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo, por isso eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E quais são as coisas que estão diante de mim? Depende. Qual reino que você vive? Você vive no reino do mundo ou você vive no reino de Deus? Se você vive no reino do mundo, olha, a perspectiva é negativa. Mas se você vive no reino de Deus, as coisas que estão diante de nós é paz, é alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, porque o reino de Deus é assim. O reino do mundo é turbulência, é aflição, mas o reino de Deus é amor. Mas o reino de Deus é compreender de fato que nós passamos algumas dificuldades, algumas lutas, mas essas lutas vêm para aprimorar a nossa vida, aprimorar o nosso caráter. Caros irmãos, não é só necessário deixar as coisas para trás, é necessário caminhar. Repare que o apóstolo Paulo está dizendo, avançando, ou seja, ele está dizendo aqui com esse gerúndio, que é preciso avançar todo dia. É um processo que é contínuo, não é uma coisa que nós fazemos apenas um dia, apenas em uma ocasião, apenas em uma data especial, mas o apóstolo Paulo está falando assim, todo dia nós precisamos avançar um pouco. É aquela história de a gente não tem que estabelecer metas inalcançáveis. Às vezes a gente tem que estabelecer metas que a gente consegue vislumbrar, alcançar e desfrutar. Às vezes as pessoas querem crescer 100%, todo dia. Impossível, você vai ficar desmotivado. Cresça 1%, suba apenas um degrau em cada vez. E aí o apóstolo Paulo vai, de fato, fazendo com que os irmãos em Filipos, eles compreendam que é importante esse avançar cotidiano, mas olhando de maneira firme para as coisas que estão diante deles, ou seja, as coisas que são concernentes ao reino de Deus. E quais são essas coisas? O apóstolo Paulo, ele chama de prêmio. E é interessante essa nomenclatura, sabe por quê? Porque, muito provavelmente, os filipenses ali viviam também uma situação de que eles eram premiados com os jogos que aconteciam na Grécia Antiga. Eles estavam muito ligados à questão de corridas, maratonas, e o apóstolo Paulo ele faz mais de uma menção a respeito disso nas suas cartas. Ele fala que esse prosseguir para o alvo, esse avançar para o alvo, na verdade, um avançar para o prêmio, mas um prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. O que é isso? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É saber que nós temos um chamado irresistível de Deus, e esse chamado irresistível de Deus não nos leva a situações constrangedoras, mas nos leva à glória eterna do Senhor. Avançando para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Qual é a vocação de Deus? Em Cristo Jesus. Qual é essa vocação? É de que Ele um dia se propôs em pagar os nossos pecados. É uma vocação que
está nele, um Deus gracioso que quer manifestar a sua graça àqueles que se arrependem. Mas os versículos não param por aí. Versículo 15 fala: ora, todos, pois, que somos perfeitos. Engraçado isso, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim: eu não alcancei a perfeição. Mas ao mesmo tempo agora ele fala assim: nós somos perfeitos. Será que o apóstolo Paulo está se contradizendo aqui nesse momento? Não. O apóstolo Paulo, ele saiu de um estado de perfeição utópica, da qual ele se baseava na sua antiga vida, como um fariseu, como um perseguidor da igreja, como um observante da lei. Agora ele coloca o seu foco na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a salvação. Então, agora que nós temos a salvação, todos nós temos essa prerrogativa de entendermos que somos perfeitos. E aí todos nós que entendemos que somos chamados para um reino maravilhoso de Cristo, que já começou agora, nesse mundo, mas que vai ser maravilhoso, completamente maravilhoso na eternidade. Todos nós agora somos perfeitos, porque olhamos para a coisa certa. Olhamos para a coisa certa, olhamos para o alvo certo. Então todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Olha só, mais uma vez o apóstolo Paulo compelindo a gente para ter uma posição, ter o sentimento. E essa palavra é marcante aqui em Filipenses, porque não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz o convite aos filipenses para ter um sentimento. Lá no capítulo 2, no versículo 5, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há um apelo sentimental do apóstolo Paulo. Ele fala assim: tenham esse sentimento de que vocês são perfeitos. E se porventura vocês pensam de forma diferente, que Deus esclareça. O que Paulo está colocando em xeque aqui: você que não tem a certeza da salvação, tenha a certeza da salvação, porque se você pensa de forma diferente, você está equivocado. Você está equivocada. E por que que Paulo reajusta o nosso foco, ou o foco dos filipenses, para essa realidade? A resposta é muito simples. É porque quando nós vamos deixando de olhar a promessa que se cumprirá sobre as nossas vidas, a vida eterna, nós vamos perdendo a alegria. Lembram de Davi quando ele estava passando por dificuldades enormes? Qual o pedido que ele faz? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Quando nós entendemos que somos salvos, a alegria é inerente a cada um de nós. A alegria é inerente a cada um de nós. Se você tem andado triste, talvez seja o momento de você olhar para o outro lado da sua vida. Olhar para aquilo que Deus já te deu. Então, como nós vamos viver de acordo com aquilo que nós temos? Primeira coisa, entendendo que nós temos algo. E esse algo é muito importante, que é a salvação. E o penhor dessa salvação é o Espírito que habita na gente. Em segundo lugar, é esquecer das coisas que para trás ficam. Ou seja, é abrir mão daquela natureza que nós julgamos ter ainda, e que Cristo pagou por esses pecados. Nós devemos abandonar esse passado tenebroso. E em terceiro lugar, nós devemos avançar para as coisas que estão diante de nós, que o Paulo chama de prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E aí ele fala: então, vocês, compreendendo essa realidade, serão perfeitos. E se vocês não estão entendendo, que Deus esclareça isso no coração de vocês. Concluindo, ele fala assim: todavia, versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que nós temos, com aquilo que Deus já nos outorgou, já nos deu como dádiva, como graça. Andemos como aquilo
ou de acordo com aquilo que nós já temos. Quero encerrar essa pequena palavra, querido irmão e irmã, com a seguinte pergunta para você. Você tem feito esse exercício de olhar e lembrar que você é alvo da salvação? Enquanto o mundo está vivendo os dias de hoje como se não houvesse amanhã, a gente está aqui cantando porque Ele vive e a gente pode crer no amanhã. A gente pode crer que existe uma vida além desse mundo, além dessa realidade. Será que você tem feito esse exercício todo dia? Porque quando nós fazemos esse exercício de trazer à memória, de fato, o que nos dá esperança, ou seja, trazer à memória o sacrifício de Cristo e que nos dá a esperança da vida eterna, nós não damos espaços mais para as grandes tribulações das nossas vidas, nós vivemos aquelas tribulações, mas não com o olho fixado naquela tribulação, a gente vive aquela tribulação com o olho fixado na eternidade. E quando a gente olha fixamente para a eternidade, o que acontece? Nós temos um coração alegre. Nós temos um coração cada dia mais firme em Cristo Jesus. Que palavra desafiadora. O apóstolo Paulo está encorajando crentes desanimados. Essa é a sua realidade? Talvez seja. Você está nos acompanhando em casa? Essa é a sua realidade? O convite é fácil, ou pelo menos é entendível. Fácil talvez não seja, né? É compreender a salvação. É esquecer dos traumas passados, é avançar para aquilo que está diante de nós, que é tratado como prêmio, e olhar que, por conta de Cristo, nós somos perfeitos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo, e assim nós vamos andar de acordo com aquilo que nós temos. A maior riqueza de todas, a salvação, aquilo que foi conquistada na cruz, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, que privilégio é a gente encerrar um ano. Estamos em dezembro, 5 de dezembro de 2022. E pensar que em janeiro desse ano, a gente falou assim, vai dar tudo errado. As coisas vão de mal a pior. E até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. A gente venceu muitas batalhas. Em 2023, virão outras batalhas. Mas eu não vou ficar olhando demais para as batalhas. Eu não vou ficar olhando demais para a tempestade que está à minha volta, assim como Pedro fez, né? Quando foi caminhar no mar. Quando nós olhamos para situações adversas, nós afundamos. Mas quando nós olhamos para aquilo que nós já temos, quando a gente olha para a nossa vida e fala, opa, eu recebi do Senhor algo que não pode ser roubado por nada. A gente vai prosseguindo a nossa fé, as dificuldades vão chegando mais próximas, mas a gente vai vivendo e vai vencendo. E vai chegar um dia em que nós experimentaremos dessa glória maravilhosa, bendita de Deus. E seremos ali completamente felizes, porque não haverá choro, lágrima, não haverá ranger de dente, dores, porque todas as coisas passaram. O convite é claro. Viva de acordo com aquilo que você tem. Eu tenho a salvação. Acima de tudo, você tem a salvação acima de tudo. E assim a gente vai, de fato, experimentando as coisas excelentes desse mundo. Vamos orar, queridos irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso. Momento em que somos aperfeiçoados pela Tua Palavra, compreendemos a respeito da vida eterna, da perfeição que é derramada sobre as nossas vidas e que vai nos tornando perfeitos a cada dia.
Ó Deus, que nós tenhamos esse sentimento de perfeição, não pelas coisas boas que praticamos, mas por aquilo, ou por alguém, ou por quem habita dentro de nós, que é o Teu Espírito. Ó Deus, nos ajude nas nossas dificuldades, mas que essas dificuldades não sejam um alvo principal da nossa existência. Que a nossa vida seja, de fato, sempre olhando para a eternidade, a qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E que, em nome de Jesus, nós possamos, cada dia mais, ter a alegria da salvação. E assim, vivendo, ó Deus, de maneira excelente. Em primeiro lugar, para agradar ao Senhor, porque nossa vida é feita para agradar ao Senhor. E em segundo lugar, para exalarmos o bom perfume de Cristo a todas as pessoas. Oramos assim, agradecidos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, como parte desse momento tão importante, nós vamos passar para a ministração da ceia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Nós vamos ler a instrução que o apóstolo Paulo deixou a respeito da ceia. Um texto que nós lemos com muita frequência. E eu gosto de repetir. Diz assim as Escrituras: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, reparem isso, no momento de grande angústia, em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, um novo concerto, um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até quando? Até que Ele retorne. É um ato profético, irmãos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de maneira indigna ou indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, que é um ato profético, que é o corpo do Senhor, que é o sangue do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quero convidar você a fazer um autoexame. E eu poderia falar assim: examine-se para ver se você está bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, então você não toma a ceia. Mas aí eu estaria indo contra a palavra. Porque o convite é muito claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Né? Talvez coma. Assim coma, assim participe. Porque o apóstolo Paulo, ao dizer que a pessoa está se examinando, ao dar essa ordem de examinar, ele está pressupondo que você vai chegar a uma conclusão: eu sou um pecador, mas eu preciso de perdão. E aí, sabendo disso, você vai pedir perdão pelo seu pecado. E sabendo como Deus é, Deus vai derramar perdão sobre a sua vida. E assim coma, porque fomos perdoados. Eu tenho muitos pecados para
confessar diante do Senhor. E olha que eu participei da ceia de manhã ontem pela noite na congregação, e estou participando agora. Um período talvez de 12 horas, já tem um monte de pecado para poder confessar. Pensamento, atitude. E eu estou colocando esses pecados diante do Senhor, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei se essa é a sua condição, mas essa é a minha. Por isso eu quero convidar você a fazer esse exame. Se você se encontrar nessa mesma condição que a minha, peça perdão ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, derrame do teu perdão. Mas não só me perdoe, me ajude a viver santidade. Me ajude a viver uma vida santa que te agrade. E assim nós vamos agradando ao Senhor e sendo aperfeiçoados quanto crentes. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos as nossas mazelas diante da cruz do Senhor. Todos os nossos pecados que o Senhor levou sobre si, que em nome de Jesus, a manifestação da bondade, da misericórdia, seja visível, seja de fato graciosa sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, o nosso linguajar. Perdoa, Senhor, como nós tratamos os nossos familiares. Perdoe, Senhor, como nós tratamos os nossos amigos. Perdoe como nós tratamos o nosso próprio corpo. Perdoa, Senhor. Perdoa como tratamos a Tua palavra, como não damos crédito à Tua palavra. Perdoa a nossa vida devocional devastada. Perdoa a nossa falta de piedade ou a impiedade do nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa falta de oração. Perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus agora, nós queremos sentir a doce presença perdoadora do Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados íntimos que eu não tenho coragem sequer de mencioná-los. Mas que eu, ó Deus, e assim juntamente com os meus irmãos, possamos experimentar da bendita esperança, da proclamação da vida eterna através do sacramento. Que nós possamos, ó Deus, agora tomar de maneira digna o pão e o cálice, não a nossa dignidade, mas a dignidade que há no Senhor, no seu ato sacrificial, sacramental. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão e o cálice aí no seu lugar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim.
Pegue o seu kit, abra ele. Pegue essa partícula de pão, que é a representação nesse momento simbólica do corpo do Senhor, um corpo que foi ferido numa cruz para salvar os nossos pecados. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, traído por 30 moedas de prata, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer todos.